E agora a gente chega no momento do pós-exercício. Será que é importante ingerir carboidrato assim que o sujeito encerra o exercício físico? Qual seria o objetivo principal de ingerir carboidrato nesse momento? Então, o objetivo principal nesse momento é recuperar os estoques de glicogênio muscular e hepático que foram consumidos durante o exercício. A magnitude dessa degradação de glicogênio ela vai ser muito variável. Né? Um treino leve vai gastar 10%, 5%. Um treino muito intenso, muito exaustivo, vai chegar a 80%, 90%, tá? Então, vai depender muito de cada treino. Mas, de qualquer maneira, você vai ter sempre alguma degradação do glicogênio muscular e hepático durante o exercício físico. Então, né, durante o exercício físico, a gente tem um músculo aqui, deixa eu colocar meu ponteirinho aqui. A gente tem um músculo aqui na parte direita, captando glicose da corrente sanguínea e, ao mesmo tempo, degradando seu glicogênio. E essa glicose que está sendo captada e esse glicogênio que está sendo degradado aqui dentro do músculo, qual que é a finalidade dessa glicose que está saindo desse glicogênio e que está entrando na célula? É ir para a via glicolítica para ser utilizada para a produção de ATP para sustentar o processo de contração muscular, seja no metabolismo aeróbio ou anaeróbio, dependendo das características do exercício. Só que quando a gente entra no repouso, né, quando encerra o exercício, aí a gente tem um outro direcionamento, porque aí o gasto energético, a demanda energética, ela cai bruscamente, porque você já não tem o processo de contração muscular acontecendo mais, e aí a glicose que for sendo captada através da corrente sanguínea, ela não vai ser mais direcionada para o gasto energético, né? É lógico que o músculo ainda continua usando glicose como fonte de energia, mas numa proporção muito menor. A maior parte dessa glicose vai ser direcionada para a síntese de glicogênio. Então, durante o exercício eu degradei o glicogênio, em parte, né? E depois eu vou ressintetizar meus estoques. E após o exercício também, né, eu consumindo carboidrato logo após o exercício, eu vou aumentar a concentração de glicose no sangue. Isso vai proporcionar um aumento da insulina, que vai contribuir para que mais glicoses, né, mais moléculas de glicose entrem na célula muscular e, consequentemente, favoreça essa ressíntese de glicogênio. O que eu quero é que, a partir do momento que eu encerrei o exercício, seja um treino, seja uma competição, até o próximo exercício, é que esse estoque que foi consumido esteja restaurado, ou seja, que eu consiga repor. É lógico que quando o sujeito está iniciando a prática de exercício, há um aumento da concentração de glicogênio no músculo dele, como uma adaptação ao treinamento. Mas se o sujeito é um sujeito altamente treinado, ele vai ter uma concentração ali mais estável já, e ele tem que estar sempre repondo, né, restaurando aquela quantidade que ele perdeu para manter seus estoques elevados. A gente já tinha visto essa recomendação aqui, mas eu repito ela aqui porque ela é uma recomendação de pós-treino, né? Então, quando a gente tem um intervalo curto para recuperar esses estoques, o que se entende aqui como intervalo curto? Abaixo de 8 horas, tá? Normalmente para quando o sujeito ou faz 2 etapas de uma competição no mesmo dia, ou faz 2 treinos, né? Às vezes o atleta pode treinar até 3 vezes no dia. Então, quando o sujeito tem esse tipo de situação, onde ele fez um treinamento e vai fazer um outro treinamento com um intervalo muito curto, abaixo de 8 horas, existe essa recomendação de ingerir 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo nas primeiras 4 horas. Né? Para quê? Para que você consiga restabelecer ao máximo essas reservas de glicogênio que foram gastas no primeiro treino, para que no segundo treino o sujeito esteja ainda em boas condições para conseguir treinar bem e desempenhar bem. A ISSN também vai no mesmo caminho aqui do Colégio Americano e do Comitê Olímpico Internacional. Também recomenda aqui 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora. Né? Aí a preferência é para carboidratos de alto índice glicêmico, eu quero carboidratos que cheguem rápido no sangue, para entregar carboidrato rápido para o músculo. E ela coloca como opção também uma carga um pouco menor de carboidrato associada à proteína. Aqui uma coisa importante é o seguinte, né? Para que em pós-treino eu sempre devo pensar em consumir carboidrato e proteína, tá? Para que eu consumo carboidrato? Para repor glicogênio. E para que eu consumo proteína? Para aumentar a síntese proteica. Então eles têm finalidade diferente, tá?
quando se coloca uma carga menor de carboidrato e coloca proteína junto, você tem também uma síntese boa de glicogênio. Mas eu aconselho a trabalhar com carboidrato um pouco mais alto, para que a proteína fique especificamente ali para o processo de síntese proteica, tá bom? Será que eu deveria ingerir carboidrato logo após o treino, né, assim, imediatamente após? Ou eu posso esperar 2, 3 horas para fazer essa ingestão? Que motivos a gente teria para pensar sempre em tentar, né, se for possível, porque às vezes não é possível também, mas sempre tentar colocar uma refeição logo após o treino, assim, imediatamente após. Quando eu faço isso, quais são os benefícios, né? E o que tem de situações lá que favoreceriam a ressíntese de glicogênio? Então, por exemplo, quando eu acabo o exercício, né, nos primeiros ali 40 minutos até 1 hora, eu mantenho um fluxo sanguíneo aumentado para o músculo. Então, durante o exercício físico, o músculo que está em contração ali, né, imagina se eu estou fazendo uma corrida, aí membro inferior. Então, minhas coxas lá, meus quadríceps das coxas estão recebendo mais sangue. Por quê? Porque o corpo distribui mais sangue, direciona o fluxo sanguíneo para aquele músculo que está dependendo, precisando de receber mais oxigênio e nutrientes para o exercício físico. Quando eu acabo o exercício, por um tempo, esse fluxo sanguíneo ainda vai ficar aumentado, mas ele vai diminuindo. Na musculação é muito fácil a gente ver isso, né? O sujeito vai lá, faz exercício, o músculo dele fica inchado ali na hora que ele termina de fazer exercício. Aí, às vezes ele vai até lá no banheiro, tira uma selfie, né? Aproveita ali. Mas passa um tempo, o volume do músculo volta para o normal. Por quê? Porque o sangue que tinha aumentado ali durante o exercício, ele vai diminuindo. Mas aí, se eu dou um carboidrato de alto índice glicêmico logo após o encerramento, eu aproveito, né, esse fluxo sanguíneo aumentado para entregar mais carboidrato para o músculo. Então, seria um motivo para a gente pensar em repor o carboidrato mais rápido. Além disso, os receptores de insulina estão mais sensíveis. Então, se eu dou um carboidrato logo após, um carboidrato de alto índice glicêmico, ele vai aumentar a glicemia ali já em 15 minutos, já tem um aumento expressivo, em 30 minutos já tem pico. Tá? E aí vai aumentar a insulina também, que vai favorecer mais a entrada de carboidrato para o músculo ainda. Além disso, eu tenho uma concentração aumentada de GLUT4 na membrana, e isso pode durar até 4 horas. Lembra que durante o exercício físico, o próprio processo de contração muscular vai induzir o deslocamento de GLUT4 para a membrana. Então, na hora que eu acabo o exercício físico, a membrana da minha célula muscular, ela está cheia de GLUT4, então ela está apta ali a captar mais glicose do que quando a gente compara num período fora do exercício físico, né? Tem gente que fala assim, a célula está mais absortiva, né, e tal. É uma maneira mais popular de falar, mas tem razão, a célula realmente está com a capacidade aumentada ali. Se eu der carboidrato, eu vou aproveitar isso. E além disso, a enzima glicogênio sintetase, ela está com a sua atividade aumentada aí nas primeiras 2 horas, e é a enzima principal responsável pela síntese de glicogênio. Então, eu tenho motivos para pensar em colocar um carboidrato logo após o exercício, não ficar esperando um tempo para o sujeito consumir o carboidrato. Isso vai favorecer uma ressíntese mais rápida de glicogênio. Agora, isso é necessário? Né? A gente precisa pensar isso, tá? Além disso, né, quando ocorre a ingestão do carboidrato aqui imediatamente após o exercício, a gente vai ter essa aceleração da ressíntese de glicogênio. Eu vou mostrar um estudo depois para vocês que ilustra bem isso, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma ressíntese normal em torno de 1 a 2 milimol por quilo por hora, e no pós-exercício, com a ingestão de carboidrato, pode chegar a 6, 7 mol por hora. E essa concentração aqui, essa velocidade, né, de ressíntese de glicogênio aqui, após 2 horas, ela já tende a cair pelo menos 50%. E se ao longo de 24 horas o sujeito fizer uma ingestão adequada, ele consegue atingir os níveis de glicogênio pré-exercício, ou seja, repor todo aquilo que ele gastou, fazendo uma boa reposição. Então, vou voltar na pergunta anterior. Será que todo mundo precisaria? Então, para quem que isso é muito importante? Meu conselho é o seguinte. Você está trabalhando com ciclista. Como é que o ciclista treina? Geralmente, né, se for um ciclista profissional, um atleta amador, mas um atleta que compete, ele vai estar treinando provavelmente 6 dias por semana. E todo dia treino de perna. O treino dele basicamente é pedalar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que ele treina hoje, e aí, como ele usou membro inferior, né, vamos pensar aqui, coxa. Então, o glicogênio que está sendo depletado é do músculo que está fazendo o exercício físico, que está sendo ativado. Então, o quadríceps dele
femoral aqui, vai baixar a concentração de glicogênio. E daqui a 24 horas ele vai treinar de novo, vai usar esse músculo de novo. Então eu tenho 24 horas para recuperar. É muito parecido com o que acontece com o corredor também, porque praticamente os treinos dele é baseado em corrida, é usar os mesmos músculos todo dia. Um atleta de CrossFit pode ter a mesma situação, de treinar, fazer exercícios físicos que usam os mesmos grupos musculares todos os dias, né? Um nadador, a mesma coisa. Agora, e um aluno de musculação? Já é diferente. Né? Tradicionalmente, como é que se faz a musculação? O sujeito faz treinos diferentes em cada dia. Então, ele vai lá hoje, treina peito com tríceps, por exemplo. Amanhã ele não vai treinar peito com tríceps. Então, hoje, quando ele treinou peito com tríceps, onde ele teve uma depressão mais importante de glicogênio? No peito e no tríceps. Não foi na coxa, não foi no bíceps, não foi nas costas, tá? Aí ele vai treinar amanhã, por exemplo, perna ou costas e bíceps, por exemplo, ele não tá ativando de maneira importante o peito e o tríceps. Então, o gasto de glicogênio dele vai ser concentrado nos músculos que ele está fazendo atividade. E aí, na musculação, normalmente, se treina o mesmo músculo a cada 48, 72 horas. Às vezes, sujeitos muito avançados treinam a cada 4, 5 dias. Então, se eu treinei hoje, vou treinar daqui a 48 horas, daqui a 72 horas, isso significa, na prática, que eu tenho um tempo maior para repor o glicogênio daquele músculo. E aí, essa ingestão imediatamente após o exercício, ela não é tão relevante. Por quê? Porque o prazo que eu tenho para repor o glicogênio é muito maior, tá? Então, pensem nisso daí, porque na hora que vocês forem fazer as prescrições, vocês podem levar isso em consideração. Aqui, esse estudo, ó, é o estudo que eu falei para vocês. Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram 5 ciclistas treinados, tá? Aí eles fizeram 3 testes, 3 tratamentos diferentes. No tratamento 1, ele deu, logo após o exercício aqui, durante um período, né, uma quantidade de 1,67 gramas de carboidrato por quilo de peso para eles, tá? Uma concentração de sacarose aqui com whey protein. E o outro era 1,67 gramas por quilo de peso por litro de solução, né? Aqui a concentração por litro de sacarose. Então aqui eu tinha carboidrato e proteína, e aqui eu tinha só carboidrato. E no terceiro ele deu só água, tá? Aí o que ele faz com esses sujeitos, né? O sujeito chega lá às 8h30 da manhã e faz um protocolo de depleção de glicogênio. Então, ele faz um treinamento aqui para depletar o glicogênio. Depois disso aqui, ele vai e instala um catéter na artéria e na veia femoral, porque ele queria ver a quantidade de carboidrato que chega no músculo e a quantidade que está sendo captada pelo músculo. Depois, ele faz ainda um segundo protocolo de treino com carga progressiva, para depletar ainda mais. Então, o objetivo aqui era depletar bastante o glicogênio e ver como é que funcionaria a ressíntese num período de 4 horas após o treino. Aí ele vai e faz uma biópsia, que ele chama aqui de tempo zero, ou seja, logo após esse segundo protocolo de treinamento, tá? Os atletas aqui vão ingerir 600 ml da bebida. A bebida, lembra que ela tem 1,67 gramas por quilo para cada litro, né? Na prática, o que ele estava dando para os atletas, eu fiz a conta, é 1 grama de carboidrato por quilo por hora. E isso foi feito por 4 horas, tá? Então, inicialmente, eles tomam 600 ml e depois eles vão tomando 150 ml a cada 15 minutos no pós-treino. Ele faz uma biópsia no tempo zero. Para que a biópsia? Biópsia, gente, né, tem uma canetinha que ele vai lá e tira um pedacinho do músculo do sujeito. Para medir, né, avaliar o teor de glicogênio que tinha no músculo do sujeito, tá? E aí, ele faz outra biópsia com 90 minutos, e aí ele vai ter, então, a avaliação da ressíntese de glicogênio em 90 minutos, e depois faz uma segunda aqui com 240 minutos, que são 4 horas, tá bom? Vamos ver o que ele encontrou de resultado. Então, aqui na figura A, o que a gente vê? Né? A concentração de glicogênio no músculo. O escuro aqui é carboidrato e proteína, aquele primeiro tratamento, o segundo são carboidrato e o terceiro água, né? O branquinho. Então, a gente vê que no tempo zero eles estão iguais aqui, tá? Com 1h30, o que ocorre? Um aumento significativo na concentração de glicogênio, tanto no grupo que tomou só carboidrato, quanto no grupo que tomou carboidrato e proteína, comparado com o grupo que tomou água. Está tomando só água, né, gente? Não está repondo carboidrato.
Em 4 horas a gente vê a mesma coisa, aumenta o glicogênio aqui nos dois grupos que tomaram carboidrato, tá? Embora haja diferença no tamanho das colunas, essa diferença aqui ela não foi significativa. Ela só foi significativa aqui entre os dois grupos comparado com água. E aqui embaixo tem uma coisa que para mim é mais interessante, que ele mostra aqui a taxa de recintos de glicogênio por hora, tá? Então, o que a gente observa? Quando ele avalia aquele período de 1h30, né, o período mais inicial após o exercício, a taxa de recintos é em torno aqui de 50, tá? Pela unidade que ele usou aqui. Entre 1h30 e 4 horas, a taxa de recintos cai para mais ou menos uns 35. Então, o que a gente está observando aqui? Que a velocidade de recintos de glicogênio foi maior na primeira 1h30, comparado de 1h30 a 4 horas. Então, se eu dou carboidrato logo após, eu pego essa fase rápida de recintos, né? E a síntese do glicogênio, ela tem isso mesmo, uma fase mais rápida, entre 1 e 2 horas após o treino, depois uma fase mais lenta, tá bom? E aqui na terceira figura aqui, o que a gente observa? É interessante também, o que ele mede? Ele mediu a quantidade de glicose captada pelo músculo com a quantidade que ele usou para a síntese de glicogênio. E o que a gente observa? No período aí de 0 a 1h30, toda a glicose captada está sendo usada para a produção de glicogênio, porque a curvinha, a barra da captada está até um pouquinho mais baixa do que a barra da que foi usada para a síntese de glicogênio. Quando a gente vai para o período seguinte, que é de 1h30 a 4 horas, aí a gente já percebe que é uma mudança. Ó. A barrinha, né, da quantidade de glicose que foi captada, ela está mais alta do que a barrinha da glicose que foi utilizada para o glicogênio, já indicando para a gente que que a quantidade que ele estava dando de glicose por hora era igual, né? Indicando aqui para a gente que agora o músculo já não está conseguindo usar toda a glicose mais para produzir glicogênio, né? O que indica isso? Que a velocidade de síntese de glicogênio caiu, e a gente viu isso aqui na figura B. Então, eu poderia até pensar em trabalhar com um pouco menos de carboidrato aqui. Então, fica muito claro aqui nesse exercício, realmente, que se você der no início, você acelera a recuperação. Isso pode ser importante, mas pode não ser importante, né? Como eu disse naqueles exemplos lá. Para quem treina o músculo a cada 2, 3 dias, isso é bem menos relevante. Para quem treina o mesmo músculo todo dia, é muito mais relevante. Para quem treina o mesmo músculo mais de uma vez por dia, é mais relevante ainda. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Às vezes, o sujeito, eu pratico corrida, mas eu faço corrida 3 vezes por semana. Eu corro a cada 2, 3 dias. Então, ele também, mesmo sendo um corredor, mesmo ele usando os mesmos grupos musculares em cada treino, ele não está treinando todo dia. Ele está treinando com um intervalo no mínimo de 48 horas. Então, essa pessoa também tem uma condição, um tempo maior para fazer reposição, né? Mas quando a gente planeja a dieta, eu pelo menos penso assim, né? Independente se ele vai treinar o mesmo grupo todo dia ou não, eu sempre coloco uma refeição mais próximo do final do treino, tá? Assim, o mais rápido possível. Por quê? Porque enquanto não der nutriente para o músculo, né, tanto carboidrato quanto proteína, o processo de recuperação não começa, né? Até começa, mas muito pouco, porque ele começa a usar o próprio substrato que está disponível endogenamente. Mas o substrato exógeno que vem da alimentação é que vai acelerar esse processo de recuperação, tanto na síntese proteica como na ressíntese de glicogênio. Então, se eu tenho condição de consumir logo após, por que não? Eu não perco nada com isso, né? Só tendo a ganhar, tá bom? Vou falar de alguns suplementos aqui de carboidrato que são bastante comuns. Então, um deles que é muito conhecido aí é a maltodextrina, né? O que é essa maltodextrina? Então, ela é uma mistura de carboidratos, tá? Onde você encontra ali dentro moléculas de glicose, pequena proporção, e muitas moléculas de maltose também em pouca proporção, e muitas moléculas de destrina, né? A destrina, o que ela é? Ela é o produto da digestão parcial do amido. Então, quando você pega uma molécula de amido que tem 500, 1000 moléculas de glicose ligadas uma a outra, e hidrolisa parcialmente, você faz pequenas moléculas, e essas pequenas moléculas são destrinas. Normalmente, elas têm entre 3 e 19 moléculas de glicose ligadas. É um carboidrato, né, um suplemento aqui de alto índice glicêmico, e ele é produzido a partir da hidrólise parcial do amido de milho,
bom? Existe um monte de marcas, né, de maltodextrina no mercado. O valor entre elas varia um pouco, né? Mas aí a gente tem que olhar a composição. Então, por exemplo, nessa aqui que eu estou colocando aqui, 40 gramas, que representei 4 colheres de sopa, contém 38 gramas de carboidrato, tá? Ela não é 100% carboidrato, tá? Então, você tem que estar atento aqui, porque se você for para escrever, saber a quantidade que o sujeito está consumindo. Ó, essa daqui tem um pouquinho de sódio. É uma quantidade muito pequena, não é representativa se você estiver pensando em repor sódio, tá? Muito pequeno. Então, às vezes você encontra maltecina que tem até alguma vitamina, mineral, só que geralmente o preço é maior, né? Mas a maioria tem só o quê? Só carboidrato mesmo. Se eu quiser fazer uma bebida com 6% de carboidrato à base de maltodextrina, o que eu teria que fazer? Pegar aqui 3 colheres de sopa, né? Não vai dar exatamente 6%, porque 3 colheres de sopa vai dar aí quase 30 gramas. Não vai dar exatamente 30 gramas, que o ideal seria 30 gramas exato, tá? Mas para ficar prático, o sujeito fazer, a gente usa uma medida caseira, assim, tá? Então, 3 colheres de sopa de maltodextrina, e aí você coloca num recipiente e adiciona água até completar 500 ml. Porque aí eu estou considerando aqui 30 gramas de carboidrato em 500 ml, que representa 6% de carboidrato, tá? Se eu quisesse transformar, eu estou fazendo o quê? Uma bebida energética, tá? Se eu quiser transformar essa bebida em um repositor energético e hidroeletrolítico, eu teria que adicionar sal. Aí eu até passei para vocês na aula de hidratação. Se você adicionar aqui 1,15 gramas de sal de cozinha, aí daria para fazer essa bebida esportiva mesmo, né? Uma bebida isotônica. Tá? Um outro suplemento também de carboidrato é a dextrose. A dextrose e a maltodextrina, elas são produzidas da mesma maneira, a partir do amido de milho. Só que qual que é a diferença? Enquanto a maltodextrina, o fabricante ele faz uma hidrólise parcial, ele não hidrolisa todo o amido, aqui não, ele faz uma hidrólise completa. Então, o que vai ter lá dentro? Só moléculas de glicose. Então, dentro da dextrose tem só moléculas de glicose. Também é um carboidrato de alto índice glicêmico. A dextrose, se vocês olharem em site na internet, vocês vão ver que o valor dela é bem maior do que a maltodextrina. Às vezes já é 50%, 70%, às vezes até 100%. Por que é mais caro? Porque gasta-se mais enzima para produzir, tá? Aqui a gente tem, normalmente também ela é comercializada em sachê, o pote, né, de 1 quilo. A principal diferença é o preço mesmo, tá? Aqui a gente tem, ó, 2 colheres, né, uma informação adicional de um produto de dextrose. A porção aqui de 20 gramas, 25 gramas, corresponde a 2 colheres de sopa. E nessas 2 colheres de sopa tem 23 gramas. Então a gente tem que olhar rótulo mesmo para saber as quantidades. E não só olhar rótulo, viu, gente? Olhar rótulo. E é bom ter balança e testar, viu? Então pega lá o produto, coloca na balança e vê. A gente vê, às vezes, tem alguns produtos que vêm scoops, né? Que são uns dosadores para você usar o produto. E tem muito dosador que não, a quantidade não bate com o que o fabricante coloca, tá? Eu já vi isso muito em creatina. Eu testei alguns de creatina uma época e a maioria não dava a dose. Então, assim, tem que ficar atento nisso. Será que seria mais interessante usar a maltodextrina ou a dextrose? Tem diferença? Para mim, a diferença principal é preço, porque a dextrose é bem mais cara, tá? E eu acho, né, a palatabilidade das dextrose, de modo geral, melhor do que a maltodextrina. Por quê? Porque como ali só tem molécula de glicose, ela fica um pouco mais adocicada. A maltodextrina tem menos sabor doce. E isso normalmente torna a bebida com um sabor mais atrativo. Mas é uma coisa muito particular, né, de preferência mesmo. Só isso, porque se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei aqui dados de um estudo que mostra a absorção delas. Então, se a gente pegar aqui, ó, aqui é um placebo, tá? Que está aqui embaixo, que aí o sujeito tomou só água. E aqui é a dextrose, maltodextrina e o oximase. O oximase
é um carboidrato de índice glicêmico baixo, tá? E é bem mais caro também. Então, olha a curva glicêmica do oximase aqui embaixo. Olha a da dextrose da maltodextrina, ó. Igualzinho, ó. Praticamente igual, tá? Só no retorno aqui que há alguma variação. Aqui embaixo a gente vê os dados numéricos dessa curva aqui. Olha só, dextrose. No tempo zero estava 95. Com meia hora, ó, deu o pico. 162 de carboidrato. Com 60 minutos já caiu para 126. Com 120 minutos já voltou para o basal. Ó. A maltodextrina. 166 com 30 minutos. Ó. Então, em termos de índices glicêmicos, elas são equivalentes, tá? Com 60 minutos ela já voltou um pouquinho mais e ela voltou, né, ao basal mesmo só com 180. O oximase, uma resposta glicêmica bem mais baixa, ó, sobe para 120, fica ali mais estável e vai caindo mais devagar, tá bom? Esse Vitargo aqui é um produto comercial, né, uma marca registrada, é um produto que tem é de alto índice glicêmico também, mas é uma combinação de carboidratos, tá? Então, a gente fala, uma é absorvida mais rápido que o outro. Isso é tolice, ó. Aqui está mostrando claramente, ó. Com 30 minutos o pico delas é igual, tá? Então, se quer economizar, usa maltodextrina mesmo, mais barato, tá? Ah, o sujeito gosta mais da dextrose, eu acho o sabor melhor e para ele a questão do custo não interfere, tudo bem. O oximase, ó, né, que é vindo do amido também, é basicamente uma fração do amido chamada amilopectina, ela é um carboidrato já de custo bem maior, tá? Então, maltodextrina talvez você encontre por 10, 15 reais, dextrose um pouquinho mais, 20, 25. Essa daqui eu imagino que deve estar hoje uns 40, no mínimo uns 35, tá? É bem mais caro. Então, aqui a gente tem também um produto aqui com 30, uma porção de 30 gramas, aí no caso, se refere à medida, quando se fala assim a medida, é porque vem um dosador. E aí aquilo que eu falei, desse aqui eu nunca testei, mas é bom pegar o dosador e testar numa balança para ver se está correspondendo à quantidade mesmo. E aqui nesse dosador tem 26 gramas de carboidrato, tá? Aqui tem um estudo com o oximase, para vocês verem como é que é a resposta dela. Então, um estudo aqui feito com 9 ciclistas, né, e eles usaram soluções de carboidratos com 1 grama por quilo de peso de carboidrato, comparando o oximase com a maltodextrina, tá? E aí a gente vê aqui, ó, eles tomaram aqui meia hora antes do exercício, e aí na hora que eles vão começar o exercício físico, a curva de baixo, gente, é a curva da oximase. Olha só, a resposta glicêmica bem mais baixa comparado à da maltodextrina. Então, o sujeito que vai, olha só, ele tomou meia hora antes, ele vai começar o exercício físico aqui, esse aqui está com a glicemia aqui embaixo, esse está com a glicemia lá em cima. Lembra que a gente conversou a respeito do carboidrato pré-treino e a preferência para carboidrato de baixo índice glicêmico para moderado? Por causa disso aqui, ó. Esse sujeito que vai começar o exercício, que tomou maltodextrina meia hora antes, ele está com a glicemia lá em cima. E com certeza ele está com a insulina lá em cima também. E eu posso ver isso aqui, ó. Olha aqui do lado direito. A insulinemia de quem tomou a oximase e olha a insulinemia de quem tomou a maltodextrina. Então, o que acontece nos primeiros 15 minutos de exercício? Aqui tem uma queda brusca na glicemia. Esse também aqui tem, ó. Todos vão ter, mas só que aqui a queda é muito maior. E algumas pessoas, quando tem essa queda assim mais brusca, sentem aquilo que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Mas volta a dizer, né, o que eu tinha dito anteriormente. Tem pessoas que não sentem nada. Isso ocorre no corpo dela e ela não sente nenhum sintoma. O sujeito tomou maltodextrina meia hora antes e foi treinar e sentiu tontura, não toma mais. Toma mais perto do treino ou mais longe do treino, tá? E aí, durante o exercício, as curvas são iguais, acaba o exercício, eles tomam de novo a solução, aí volta a subir de novo. Então, a gente vê que a resposta glicêmica e a resposta insulínica da oximase é completamente diferente da maltodextrina e também da dextrose. Então, um carboidrato interessante para pré-treino, né? Aqui uma coisa que o autor coloca, que ele mede a oxidação de gordura e de carboidrato durante o exercício físico. E aí o que a gente observa, né? Uma oxidação aqui de carboidrato maior, sempre maior para quem tomou maltodextrina, tá? Mas não há diferença significativa em momento nenhum.
e uma oxidação de gordura sempre maior para quem tomou o oximase. Por que quem tomou oximase tem essa oxidação maior, né, de gordura? Porque ela eleva, ela vai entregando o carboidrato mais lentamente na corrente sanguínea. Então, a glicemia sobe um pouco menos. E isso faz com que haja uma inibição menor da oxidação de gordura. Além disso, a insulinemia também subiu menos. Então, se a gente voltar no anterior, ó, esse sujeito que tomou a maltodextrina, né, ele começa o exercício com muito mais insulina, depois ela cai, ó. Mas essa insulina ainda vai fazer um efeito aqui inibitório na oxidação de gordura, tá? Mas também, ó, em momento nenhum, essa diferença foi significativa. Então, assim, há uma tendência a oxidar mais gordura quando você coloca um carboidrato de baixo índice glicêmico no pré-treino, tá? Mas, assim, nesse estudo aqui, foi um estudo até bem detalhado, ó, não houve diferença significativa. Então, a gente não pode afirmar que isso, vou fazer isso porque isso vai ajudar a emagrecer, né? Não está mostrando isso, tá? Um outro carboidrato, esse mais caro ainda, tá? Eu até vou fazer um teste com esse carboidrato, eu comprei recentemente 1 quilo dele. Ele é bem mais caro, eu paguei quase R$ 75 num quilo. É caro, ó, porque 1 quilo de açúcar no mercado deve ser uns R$ 3, tá? Mas qual que é o teste que eu vou fazer com ele? Não tem nada a ver com o exercício, não. É porque eu gosto de tomar café, eu não consegui tirar todo o açúcar do café. E eu quero testar adoçar o café com a palatinose. Então, assim, a palatinose ou ismaltulose, ela é um disacarídeo que é extraído da beterraba, tá? Que tem glicose e frutose, só que a ligação não é o alfa 1,4, como é a sacarose, é alfa 1,6. E ele é um carboidrato de absorção lenta, o índice glicêmico dela é 32, tá? Então, a gente tem aqui um produto aqui de 400 gramas. Não sei quanto que está isso aqui, mas isso aqui custava na faixa de 40, 50 reais, 400 gramas só, tá? Aqui a gente vê a informação nutricional dele, aí ele vem um dosador, né? 2 medidas daria 15 gramas, e aí tudo de carboidrato, ó, 100% carboidrato, tá? Aqui a gente vê um estudo já antigo ainda, da década de 80, mostrando, né, a resposta glicêmica, comparando a sacarose, que é o açúcar de cozinha, com a palatinose. Então, a gente vê que a resposta glicêmica dela é realmente bem mais baixa, né? Aí também ela demora um pouquinho mais para voltar para o nível basal. E aqui a resposta de insulina dela, aqui da sacarose, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, comparado com a palatinose, bem mais baixo, tá? E aí ela também tem sido preconizada como um carboidrato pré-treino. Então, nesse estudo aqui, ó, que foi feito com ciclistas, os autores testaram o uso dela num pré-treino comparado com maltodextrina, tá? Eles pegaram 20 homens aqui treinados, eles tinham que fazer 90 minutos de exercício no ciclo ergômetro, a 60% do VO2, então um exercício de intensidade moderada, e depois desses 90 minutos eles faziam um teste contra relógio. Então eles tinham uma carga de treino para cumprir, tinham que cumprir no menor tempo possível. Né? No total deu em torno de 2 horas de exercício físico. Tá? Aí ele deu para os sujeitos uma bebida, 750 ml de uma bebida contendo 75 gramas de palatinose ou maltodextrina, ou seja, uma bebida contendo 10% de carboidrato. E essa bebida foi ingerida 45 minutos antes do exercício, tá? Esse foi um estudo duplo cego e de crossover, ou seja, os 20 homens fizeram o teste usando a palatinose e os mesmos 20 fizeram o teste usando a maltodextrina. Aí aqui a gente vê, né, a resposta glicêmica dos sujeitos, então a maltodextrina é muito mais alta comparando a palatinose. No início do exercício cai, né? É esperado nos primeiros 15 minutos uma queda na glicemia, tá? Independente da situação. E aí a gente vê aqui, ó, eu até coloquei uma linha para a gente ver o seguinte, ó, aqui é o momento que está começando o exercício. A gente vê que quem tomou palatinose, a glicemia já está baixinha, já está bem próxima do nível basal do sujeito. Então ela subiu, já baixou. Quem tomou maltodextrina está bem mais alto e, consequentemente, vai ter mais insulina também. Por isso você tem uma queda mais brusca, tá? E outra coisa que é interessante é o seguinte, essa queda que ocorre nos primeiros 15 minutos é porque o músculo começou a fazer exercício, começou a aumentar a demanda e capta muita glicose do sangue. E aí há uma recuperação, ó, sempre ocorre isso, né? Há uma recuperação da glicemia e ela vai ficando estável e depois começa a cair, tá?
E o que a gente observa aqui? Por que essa recuperação acontece aqui depois de 15 minutos? Isso aqui ocorre devido à ativação da glicogenólise hepática, tá? Depois a gliconeogênese começa a ajudar também, mas essa recuperação mais inicial é porque a glicogenólise hepática foi disparada. E aqui a gente observa que o grupo que tomou palatinose, ele mantém aqui ao longo do exercício uma glicemia mais alta um pouco e mais estável do que o pessoal que tomou a glicose. E aí naquele teste final lá, que os atletas fazem após, né, os 90 minutos de exercício moderado, e aí é um teste contra relógio, então o desempenho é melhor para quem fez o teste em menor tempo. A gente vê que o grupo que tomou maltodextrina terminou em 31, média, né, 31,08 minutos. E o grupo que tomou a dextrose, a palatinose, terminou em 30,05 minutos. Então, houve uma melhora no rendimento físico aqui do pessoal que tomou a palatinose pré-treino comparada à maltodextrina, tá? Aqui ele mostra também a taxa de oxidação de gordura, então uma oxidação de gordura mais alta no grupo palatinose comparado ao grupo maltodextrina, tá? E a oxidação de carboidrato mais alta no grupo que tomou a maltodextrina comparado ao grupo que tomou a palatinose, tá bom? E aí, na conclusão, ele coloca, né, que o uso da palatinose manteve aí a glicemia mais estável, né, um perfil glicêmico mais estável durante o exercício, e uma oxidação de gordura maior durante o exercício, e isso resultou em aumento, né, na performance no ciclismo ali, no teste de ciclismo, comparado com a maltodextrina. Então, uma opção, só que esse carboidrato é bem mais caro. Então, muita gente não teria nem condição de utilizar, não. É outro carboidrato também que pode ser usado aí no pré-treino. Tem gente até que coloca na bebida que vai usar durante o treino, um pouco também de palatinose. Mas durante o treino, a prioridade é carboidrato de alto glicêmico, tá? Eu quero carboidrato que chegue bem rápido à minha corrente sanguínea. Existem outros suplementos de carboidrato, né? Aí você tem carboidrato, por exemplo, em gel. Aí, quando for usar um carboidrato em gel, tem gente que gosta. Primeiro, sai mais caro também, porque é uma embalagem individual, né? Então, o preço é bem mais caro. E, de modo geral, a maioria deles vem com 30 gramas de produto, tá? E aí você tem que olhar a quantidade de carboidrato. Então, assim, tem uns que é 30 gramas, mas de carboidrato tem 18 gramas de carboidrato, tem 20 gramas de carboidrato. Então, tem que ver, porque às vezes você acha que está dando 30 gramas de carboidrato, não, está dando 20, 18, tá? Então, tem que olhar. Tem em pó também, né? O sujeito compra o carboidrato em pó. Esse, por exemplo, aqui é uma mistura de maltodextrina, frutose, glicose e ainda contém vitaminas e sais minerais. E aí o sujeito tem que preparar, tá? Então, tem vários assim em pó também. E, além disso, a gente tem os hipercalóricos, tá? Os hipercalóricos, conhecidos popularmente como massas ou alimentos compensadores, eles são um suplemento um pouco mais completo, porque ele tem carboidrato e proteína, normalmente não tem gordura, tá? E, além disso, vitaminas e minerais. O detalhe é que a maior parte das calorias vem de carboidrato. Então, você tem hipercalórico que é 70%, 75% de carboidrato, tá? Inclusive, às vezes, com o sujeito diz, achei um hipercalórico muito barato. Tá muito barato, pode olhar que ele tem muito carboidrato e pouca proteína. Então, assim, tem que ficar de olho. Tem uns que é muito, mas muito carboidrato mesmo. Geralmente carboidrato refinado, tá? Mas é possível também de estar utilizando. E, além disso, eu posso usar o quê? Alimento. Eu estou falando de suplemento aqui, mas para fazer reposição antes, durante, pós-treino, eu posso usar alimento. Então, eu posso usar, né, frutas durante o exercício físico, desde que o sujeito tenha tolerância, né? Aqui é um tenista, os tenistas usam muito, né? A banana, ela, além de ser uma fonte boa de carboidrato, ela é uma fonte boa de potássio, né? Então, assim, existe aquela ideia ainda de que o potássio é importante para reduzir cãibra, mas a reposição que é importante durante o exercício é de sódio, né? De potássio a gente não tem nem recomendação. Mas isso ficou, né? Isso ficou na mente das pessoas. Eu lembro uma vez que eu assisti um jogo, era uma final, assim, era um jogo de mata-mata, eu não lembro exatamente, não, mas era um jogo do Fluminense e não lembro o outro time. E o Romário jogava no Fluminense. E o jogo foi um jogo muito intenso, né? Porque era um jogo decisivo. E aí acabou o jogo,
o jogo terminou empatado, ia ter disputa de pênalti. E o Romário estava sentindo cãibra. No final do jogo, terminou o jogo sentindo cãibra. E aí eu lembro direitinho, assim, aí, né, não sei se todo mundo tem a noção exata, mas assim, acaba o jogo ali, daí alguns minutos já começa a disputa de pênalti. É assim, 5, 10 minutos no máximo, né? Geralmente menos que isso. E aí o cara levou uma banana, o Romário comeu uma banana lá para bater o pênalti. Como se desse tempo daquela banana ser digerida, absorvida, chegar no músculo dele para ter algum efeito. Então, assim, é muito mais um efeito psicológico, né? Porque efeito fisiológico é impossível ter. Mas observa isso, né? Tem atleta que gosta de comer alimento, né? Então, por exemplo, tem muito atleta que consome jujuba, né? Balinha, algum tipo de bala, rapadura, uva passa, né? Inclusive eu citei para vocês ontem que tem estudo comparando uva passa com gel, mostrando resultados semelhantes, né? É fácil, se alguém quiser depois eu posso até passar. Tem atleta que gosta de comer paçoquinha, aí eu chamo só a atenção, porque a paçoquinha, você pegar uma paçoquinha de 20 gramas, ela vai ter em torno de 8 gramas de carboidrato. Só que ela tem muita gordura também. Ela vai ter 7, 8 gramas de gordura, tá? E tem um pouquinho de fibra. Então, se você for fazer reposição só às custas de paçoquinha, vai depender muito da tolerância dele. Porque tendo gordura, o esvaziamento graxo é mais lento. Tendo fibra, o esvaziamento graxo é mais lento. Diferente, por exemplo, de usar uma rapadura. Então tem opções de alimentos, né? E usar fruta também, se o sujeito tiver tolerância, não teria problema. Tudo depende da tolerância. No caso do ciclista, tem uma coisa até meio cultural entre eles, que é o consumo de Coca-Cola, refrigerante, né? E mais especificamente a Coca-Cola mesmo. Então tem muitos que gostam de tomar Coca-Cola. Aí, assim, a Coca-Cola, né, um refrigerante é um alimento muito pobre, né? Mas se você pegar uma jujuba dessa também é muito pobre, né? Muitos aí, uma uva passa já é bem melhor. Então, assim, como é que eu vou fazer para convencer? Porque o sujeito gosta de tomar a Coca-Cola dele. Se a gente fosse pensar só do ponto de vista de reposição de carboidrato, não teria problema. Se você tomar aí uma lata de Coca-Cola, 350 ml, é 37 gramas de açúcar, tá? Ok. Só que ali tem gás, então, assim, pode o gás, quando chegar no estômago, causar um pouquinho, né, de pressão nas paredes e causar desconforto. Eu já conversei com um ciclista que tomava Coca-Cola todo o treino e que nunca teve. Ele falou, não, eu nunca senti nada de desconforto. Pelo contrário, a gente falava assim, a gente tomava e depois ainda ficava um arrotando para o outro, tá? Então, assim, pode ser que isso você não vai conseguir convencer o sujeito dele deixar de tomar Coca-Cola porque vai dar gás. Ele fala, não sinto nada, não sinto dor, não sinto desconforto nenhum, tá? O que você pode fazer é mostrar o seguinte, que existe uma lista enorme de aditivos químicos presentes na Coca-Cola, inclusive alguns com potencial cancerígeno. Então, ficar tomando aquilo toda hora, né, todo dia, não é uma boa opção. Então, pensa em outra coisa. Aí você pode tentar convencer, mas do ponto de vista só de reposição de carboidrato, problema não teria, tá? Desde que ele tenha essa tolerância, essa questão da presença do gás ali, né?